Gravando. Muito bem. Então, na aula passada, a gente pegou aquilo que foi a atividade de vocês para entregar hoje, né? Que é o caixa eletrônico, né? De fazer cadastro de Sim. conta corrente e depois o que eu chamei de caixa eletrônico, você chamou de sistema bancário, que são as opções de sacar, depositar, transferir, ver saldo, etc. Eu, na aula passada, eu joguei para a web, né? Sim. Então, a gente fez esse form aqui, agora tá vendo, né? Sim, sim. A gente fez esse form com nome, CPF, e-mail, conta e valor a depositar, agência depositar, cadastro, e ele dá uma informação se o cadastro foi efetuado com sucesso. Eu tinha trazido 2 HTML, né, que era o formulário, que é aquele principal, aquele primeiro ali, que realmente é um form HTML, não tem nada de PHP, né? Eu até na aula eu lembro que eu mudei a extensão para PHP só para a gente ver que pode, não tem problema, por mais que não tenha nenhuma linha de PHP, a gente pode chamar de PHP, não tem problema. Já o formulário, o PHP, o que ele chama aqui no form, né, que é o cadastra conta, esse aqui é o form cadastra conta, a gente chamou um cadastra conta. Esse sim é um PHP, por quê? Porque ele tem que pegar os dados que vêm do formulário, não é? E aí a gente montou, já que é um cadastro de conta corrente, a gente criou um objeto de conta corrente e montou esse objeto. O que é montar o objeto? Colocar os dados, né? Dar o set em todos os campos, como a gente já havia feito na primeira aula e como vocês fizeram a primeira aula de orientação a objeto e como vocês fizeram no exercício também, né? Só que era na tela, no prompt de comando, né? Que ia lendo os campos e também setando no objeto. A mesma coisa. A diferença é que agora a gente está fazendo na web, né? Ao invés de eu ler do teclado com o read line, como vocês fizeram, né? A gente tinha feito aqui, forneça o saldo, forneça o nome, CPF. Agora não, agora ele digita num formulário, a gente pega do formulário com o post ou com o get e monta o objeto. Aí eu falei que a gente encerrou a aula aqui, só o próximo passo agora é jogar isso para o banco de dados, né? Que é o que a gente quer. Porque a gente vai num banco só para fazer cadastro? Não. A gente vai no banco porque a gente quer usar os serviços do banco, que é o quê? Sacar, depositar, transferir, acompanhar o saldo, fazer pagamento. O nosso banco ele é bem simples, ele só tem saque, depósito e transferência. E ver o saldo, ver o extrato. Sim. Só que, claro, antes de eu poder fazer o uso dos serviços do banco, que são esses daí que eu citei, eu tenho que primeiro me cadastrar, né? Como qualquer site, eu quero ir fazer compra no americano.com, eu tenho que me cadastrar. Quero fazer compra no Submarino, eu quero me cadastrar. Eu quero depositar na minha conta no Banco do Brasil, eu tenho que criar uma conta no Banco do Brasil. Então, esse form que a gente fez é o criar a conta. Aí, a partir dele, aí a gente vai fazer um para ver o saldo, né? Como é que seria um form de saldo? A gente pode até imaginar, vou pegar esse aqui, fazer um copia e cola aqui, form cadastro conta, copiei e colei, vou dar um F2 aqui, vou chamar form saldo, vai ser um form bem simples, formulário, nem vou chamar de formulário, vou chamar de consulta saldo. Vou tirar esse action aqui por enquanto. Você já usou um caixa eletrônico, Pablo? Alguma conta sua ou de algum familiar? Sim, sim. Já, né? O que você faz quando você vai no caixa eletrônico e quer ver o saldo? Você coloca um cartão, né? Um cartão, que lá dentro tem o teu CPF, tem o número da tua conta, tua agência. Ele vai pedir a senha e você escolhe a opção ver saldo. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, só que, claro, a gente não tem o cartão. E como é que a gente vai se identificar, então, se o cartão é a forma da gente se identificar no banco? A gente vai dar o CPF. Então, eu vou deixar o CPF aqui. Obviamente, a gente não vai usar o nome, porque o nome, primeiro, que não é seguro e pode ter nomes, pode ter não, né? Tem nomes repetidos aí em todo lugar. E o CPF a gente sabe que é único.
A gente sabe que se você colocar o CPF e ele encontrar lá no sistema, é porque é você. Aham. Então, para a gente ver o saldo, eu vou colocar o CPF só. E vou clicar no botão ver saldo. E aí aqui, o que a gente tinha chamado de depositar, eu vou deixar uma caixinha com saldo e ele vai aparecer aqui. Uhum. Saldo. Aqui. Vou trocar tudo por saldo. Então, forme saldo. Deixa eu carregar ele aqui. Então, a gente criou uma conta no banco, nesse banco aqui que a gente nem deu nome, chamado de Banco IFC. A gente criou por isso aqui, né? Porque a gente quer usar o serviço. Você quer guardar o seu dinheirinho lá para fazer uma economia, para comprar alguma coisa mais no futuro. E então a gente criou para isso, para ver o saldo, para fazer um depósito, quando quiser guardar mais um pouco, para fazer um saque, quando você precisar usar o teu dinheiro. Claro que saque e depósito a gente precisa de uns passos a mais no banco de dados. Em termos de banco, o saldo seria o mais simples, por isso que eu coloquei ele primeiro. Porque o que seria, em termos de banco de dados, uma consulta a saldo? É uma consulta ao banco. Você vai fazer um select, saldo, na tabela conta corrente, no CPF do Pablo, no CPF do Fábio, no CPF do João. Então, eu vou colocar aqui o CPF do Fábio, e aí quando eu clicar ver saldo, que ainda não está funcionando, obviamente, ele vai mostrar que o saldo do Fábio aqui é de R$35. É isso que a gente Certo. quer, né? Aham. É para ser um sistema, pelo menos da primeira funcionalidade, bem simples. Eu coloco o CPF e ele vai me mostrar o saldo aqui. Se eu colocar um CPF inválido, ele vai ter que dizer, ó, esse cliente não existe, né? A gente não tem esse cliente no nosso banco. É isso que a gente quer. A gente não está aqui para fazer cadastro, mas é óbvio que eu não posso usar um sistema se eu não tenho um cadastro, concorda? Sim. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é esse cadastro aqui, para depois a gente fazer o saldo. Pois bem, aí no final da aula, esse foi o ponto que a gente parou, né? Sim. No final da aula, a gente veio... Aí eu mostrei, né, dei um spoiler, né, que deixei aqui, ó, armazenar no banco, seria o próximo passo. O cadastrar conta, deixei aqui, ó, próximo passo, armazenar no banco. Tá tudo aí como próximo passo. Uhum. E aí, deixa eu só ver uma coisa. Essa pasta é essa. Só para saber se eu parei no lugar certo. Mas foi ali que a gente parou mesmo, né? Sim, sim, sim. 2. Uhum. 19. Isso aí. Então, o próximo passo seria. Aí eu criei fiz um spoiler rapidinho que diz que a gente iria revisar hoje. Que era o quê? Também, né? Eu quero usar o meu sistema, né? Para usar o sistema, eu preciso fazer um cadastro. Para fazer um cadastro, eu tenho que ter um banco de dados. Então, a primeira coisa de todas é criar o meu banco de dados, né? Sim. E esse banco, o que é um banco de dados? Ele é um arquivo cheio de tabelas, né? Onde eu guardo os dados nessa tabela. E o que é a tabela? A tabela a gente pode imaginar como essas classes, né? Então, se eu quero armazenar dados de uma conta corrente, eu crio uma tabela conta corrente e armazeno seus dados. O que é o dado da conta corrente? O nome do cliente, o CPF, o e-mail dele, o número da conta, agência, saldo e tantos outros. Eu quero cadastrar um produto, como vocês vão cadastrar, né? Da loja de roupa. O que é um produto? O produto ele tem uma marca, um modelo, tamanho, tem uma cor, tem um preço, tem um desconto. Então, vai ter uma tabela produto com esses campos. Por isso que a gente criou aqui, não é? Quando a gente fez a aula passada, eu criei uma tabela conta corrente. Precisa ser o mesmo nome da classe? Não, mas se for, facilita, né? Você não fica pensando se é conta underline corrente. Não, você sabe que sempre vai ser o mesmo nome, então vai te facilitar a vida. Então, create table conta corrente. Você lembra um pouco de SQL? Lembra disso aqui? Sim, lembro. Né? Que aqui cria a tabela. Create, cria, table, tabela, conta corrente. E aí aqui a gente diz do que a tabela é composta.
Sim. desses dados, né, que a gente acabou de falar, de nome, CPF, e-mail, número da conta, número da agência e saldo. E veja que também esses nomes dos campos, eu coloquei exatamente igual o nome dos campos na minha classe. Ó. Aqui eu coloquei num conta, num agência. Na minha classe conta corrente também está aqui num conta, numa agência. Mais uma vez, precisa ser igual? Não, mas vai te facilitar a vida. Ah, e num lugar coloca num conta, no outro coloca só conta, um coloca numa agência, outro coloca num AG, só dificulta. Então, põe tudo igual que facilita a vida. Sim. O nome é um texto, então é string, CPF é um texto, string, e-mail é texto, string, num conto string, numa agência string, igual na classe também, ó, tudo string. Só aqui que é um número real, que no PHP ele chama de float, e aqui o número real, nesse banco que a gente vai usar, que é o SQLite, que é um banquinho simples, ele chama de double, né? Então, veja que está tudo como string, e aqui o último ele chama de double, tá? Esse código depois eu vou passar para vocês. Aí, o único detalhe, né, que fica diferente em relação à classe, que depois a gente vai precisar atualizar a classe por conta disso, mas eu deixei para fazer justamente para fazer sentido, é que, né, se você lembra lá das aulas de banco de dados, toda tabela ela tem uma chave primária. O que é isso? É um código, né, que diferencia um registro do outro. Porque imagine, né, vamos pensar no nosso banco IFC. O nosso banco IFC cresceu, ficou famoso, ele tem 1 milhão de clientes. Mas aí chega o Pablo, que é um único cliente desses 1 milhão, e quer ir lá no consultar o saldo dele, ele quer sacar uma grana para comprar uma roupa que ele mesmo fez, mas ele quer comprar porque ele está orgulhoso da roupa dele. Legal. Como é que o banco vai achar o Pablo no meio desse 1 milhão de clientes? Através dessa chave estrangeira, né? Sim. Através desse código. Então, toda tabela a gente define uma chave estrangeira, que poderia ser o CPF, já que o CPF é único. Mas, meio que virou padrão, né, já que o CPF é um código grande, né, são 11 caracteres, aí às vezes vem com ponto, com traço, às vezes não. Então, para não ficar confuso, a gente cria um ID de identificador, né? Também ficou bem padrão, pode ser qualquer nome, COD, e sei lá, mas ID ficou padrão. Que é um número inteiro e que é a chave primária. Então, por isso que tem esse código aqui, primary key, dizendo que ele é a chave primária. Ou seja, isso quer dizer que ele vai ser único. E no banco de dados, ele entende aqui que cada registro que você criar, ele vai gerar um novo código. Então, quando a gente cadastrar o primeiro cliente do banco, que vai ser o Pablo, vai ser o código 1. Quando a gente criar o segundo cliente do banco, que vai ser o Fábio, vai ser código 2. Quando a gente criar o terceiro cliente do banco, que vai ser a Vanessa, ele vai criar 3 e assim por diante. Ele mesmo vai gerar esse código. Então, a gente tem certeza que nunca vai ter um código repetido. Então, a gente evita problema aí de dificuldade de localizar dados, etc. Tá joia? Então, é assim que a gente cria a nossa tabela. É assim o SQL para criar a tabela. Né? Esse SQL ele vai funcionar em qualquer linguagem, não só no PHP, no Java, no Python, no JavaScript. Ele é uma linguagem de banco de dados, isso aqui não é PHP, né? Só que a gente quer fazer isso através do PHP. Então, como é que faz isso no PHP? Eu guardei, como isso aqui é um texto, né? Eu guardei numa variável string, que eu chamei de SQL, podia ser qualquer nome. Aí, isso aqui é o que faz a conexão com o banco de dados, tá? Essa classe PDO, que é uma classe que o PHP traz pronta para a gente, por isso que a gente precisa saber um pouquinho de orientação a objeto para usar o banco de dados. Então, toda vez que eu quiser um novo banco, eu vou fazer um new PDO. Eu estou criando um new objeto da classe PDO. E ao criar esse objeto aqui, entre parênteses, eu vou dizer que banco que eu quero usar e onde, e qual o nome desse banco. Sim. Porque a gente aqui está usando SQLite, que é um banquinho simples, como eu falei. Mas a gente poderia estar usando MySQL,
a gente poderia estar usando Oracle, a gente poderia estar usando Postgres, a gente poderia estar usando N outros bancos aí disponíveis. No caso, a gente está optando por SQLite, por isso que eu tenho que informar ele, ó, eu quero SQLite, e aí um separador, 2 pontos, e qual é o nome do seu banco? O nome do banco a gente cria quiser, né? Eu posso criar aqui o nome da minha base de dados, para a gente não confundir com o nosso banco de dinheiro. Eu vou chamar de Banco IFC. Esse é o nosso banco, né? Então, com isso aqui, ele vai criar o banco. E aí, uma extensão que eu coloquei BD, mas a gente vai usar em inglês, DB, de Database, porque a ferramenta que a gente vai usar para ver os dados, ela pede que seja DB. Poderia ser outra, mas a ferramenta quer que seja DB. Então, com isso aqui, ele vai criar o banco, tá? Sim. Ou, no caso, quando a gente for inserir, né, que a gente vai usar essa mesma linha, quando for consultar, ele vai olhar, vai dizer, opa, não, esse banco já existe, eu não vou criar, então eu só vou abrir ele para usar, tá? Mas como aqui a gente está criando é a primeira vez, ele vai criar um banco com esse nome. Aí, então, eu criei o objeto, da mesma forma que quando você criou um objeto da tua sistema bancário, você chamou de caixa, quando você criou um objeto de conta corrente, você chamou de CC origem, CC DP, DEP, eu também dou um nome para esse objeto. Eu estou chamando de BD. Eu poderia chamar de conexão BD com banco de dados, né? O nome aqui é o nome do objeto qualquer, tá? Eu vou chamar só de BD para ficar um nome simples. Então, veja só, essa linha, ela conecta ao meu banco ou cria, se for um banco novo. Como vai ser um banco novo, ele vai criar, depois ele só vai conectar. Aí, agora eu quero usar essa conexão, esse objeto que eu criei, eu quero usar ele para executar o SQL, para criar minha tabela lá dentro. Porque, por enquanto, quando eu criar esse banco, ele vai estar vazio, né? Aí eu tenho que criar as tabelas, que por enquanto a gente só vai ter uma. E depois de criar as tabelas, inserir os dados. Então, o primeiro passo é criar a tabela. Então, com essa linha aqui, eu estou dizendo execute, exec, o SQL. Que SQL? Esse aqui que cria a tabela. Onde é que ele vai executar esse SQL para criar a tabela? Nesse objeto BD. Que objeto é esse? É esse objeto do banco IFC que a gente vai criar agora. Legal? Então, eu crio o banco vazio, conecto a ele com essa linha, e aí eu digo, ó, dentro desse banco agora crie uma tabela para mim. Tá claro ou tá confuso, Pablo? Tá de boa, professor. Tá de boa, show de bola. Então vamos criar o banco, ver se isso funciona mesmo? Eu vou vir aqui na aula, eu mantive como aula 7. Ó, aqui são os nossos arquivos, inclusive já tem até o form saldo, que a gente criou para usar depois, e tem o criar banco de dados, que a gente acabou de criar ó, às 19h48, porque eu não consigo ajustar a hora no Windows. Toda vez eu ajusto, ele põe mais 3 horas. É um saco isso. Mas então vamos executar. Eu vou abrir aqui o meu prompt, aqui embaixo mesmo. Terminal. Vou limpar a tela e vou dar um PHP, criar banco. Ele não deu nenhuma mensagem, né? Então parece que deu certo. Ó, banco BD, né? Criado agora às 19h49 com 8K. Eu até acho que simulei na aula passada erros, né? Eu vou apagar ele. Se eu rodar de novo aqui, vamos ver. Vou executar novamente. Ele está dando erro. Por quê? Olha o erro que ele diz aqui. Tabela conta corrente já existe. Já existe. Né? Porque eu estou tentando executar, estou tentando criar essa tabela novamente. Se eu só conectar o banco, comentei aquele aqui, here. Opa, faltou salvar. Here. Ó, não deu erro, porque ele só está conectando, né? Sim. Aí, inclusive, se eu apagar aqui, vamos ver o que acontece. Vou deixar assim com as linhas comentadas. Também não deu erro, mas olha aqui. Ele criou o arquivo, só que, ó, 0K. Porque eu não criei nenhuma tabela, né? Agora sim, eu vou aqui liberar. Né? Olha, ele aqui está criado às 19h50. Deixa eu deixar dar 19h51. Se bem que ele vai atualizar, né? Vai dar na mesma. Ele não vai criar um novo, mas ele vai alterar.
Então, deixa eu salvar. Vou rodar o criar banco. Não deu erro, mas agora, ó, ele tem 8K, porque agora ele tem uma tabela dentro. E o que a gente faz para olhar essa tabela? Existe a possibilidade de olhar ela por linha de comando, o que não é recomendado, é bem chato, mas você pode procurar por um cliente SQLite para Windows. Ele vai te levar nesse site aqui, que é o DB Browser for SQLite, em download, e esse daqui, ó, eu já vou te passar o link. Isso. Copiar link. A instalação é bem simples, é next, 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 tá feito. Então não tem segredo. Aí. Eu já instalei ele, né? Ele tá aqui. É esse ícone aqui, o ícone padrão de banco de dados. Ele é uma ferramenta bem simples. Né? O que a gente faz? Tá vendo ela aqui já? Sim. Beleza. Eu só tô colocando pra instalar. Aqui. Tá. Mas depois volta aqui pra gente você não perder. Aqui no DB Browser, que tem o SQLite ou o SQCipher. SQLite. Daí eu coloco os dois, o desktop e o programa menu. Aí é onde você quer que crie ícone, aí é a Certo. organização tua. Aí eu vou executar ele. Aí foi. Pode ir. Beleza. Então, ele permite que você crie o banco aqui, tá? A gente poderia ter criado aqui ao invés de fazer isso, mas é importante que a gente entenda aqui como é que funciona também. Uma vez que está criado, eu só clico em abrir, e aí eu vou lá na minha pasta do meu projeto, que é essa aula 7 aqui, e já está aqui, ó, o banco ifc.db que a gente criou. Então, por isso a importância de salvar como DB, porque ele já abre como DB mesmo. Ele procura DB. E olha que legal, tá a minha tabelinha conta corrente, com o ID, já está a chavinha de chave primária, nome, CPF, e-mail, conta, tá tudo aqui. Né? Tudo string e o saldo como double. Então, a nossa tabela está criada certinha. E se eu quiser ver os dados, eu tenho aqui, ó, navegar dados. Está em branco. Claro, a gente não inseriu nada, né? Então, agora a gente vai ver como inserir. Professor, no meu ele não apareceu o arquivo .bd aqui para eu abrir. Como é que é? Aqui, ó, vou te mostrar. Aqui. Compartilha aí comigo. Tá aqui? Ó, eu vou clicar em. O arquivo tá aqui, Sim. com 8 KB. Mas ele tá .bd, né? Lembra que tem que ser db. Certo. Renomeia ali, pode renomear, não tem problema. Vai lá, dá um F2. Certo. Não, vai lá, vai ali mesmo, lá no gerenciador de arquivo, dá um F2. DB? Isso. Sim. Aí foi. Certo. Obrigado. Beleza? Show de bola. Então tá, agora a gente já sabe criar, né? E a gente já sabe conectar. Então, como eu falei também na aula passada, esse arquivo aqui de criar, a gente faz ele para uma única vez, né? Pode fechar, não vai usar mais. E se, aí depois a gente pode criar uma outra tabela, quando for o caso, a gente tivesse criado ela aqui na ferramenta, nem precisava desse criar. Mas ok, agora a gente quer inserir. Então, antes da gente ir para a web, vamos fazer aqui na linha de comando mesmo, né? Depois a gente vai para a web. Então, a gente já tem o objeto preenchido, né? A gente leu os dados, montou o objeto aqui que eu chamei de C001, porque eu criei ele. Eu criei ele e eu dei o set com todos os dados, ele está bem preenchido de dados, agora eu quero armazenar. Então, se eu quero armazenar no banco, a primeira
passo que eu tenho que fazer é conectar com ele. Então, eu vou fazer aquela mesma linha, BD igual a new BDO, SQLite, 2 pontos. Agora eu tenho que informar aquele arquivo que já está criado, que eu chamei de banco ifc.db. É isso, vou confirmar aqui. Banco ifc.db. Então, ele tem que apontar para o banco que já existe, porque se eu errar o nome aqui, ele vai criar um banco vazio e quando eu mandar inserir numa tabela, vai dizer, não, essa tabela não existe. Então, eu tenho que dizer o banco que já existe, que já tem a tabela, né? Que é esse aqui. Agora, a gente vai montar uma SQL de inserção, tá? Então, aqui, presta bastante atenção, porque é fácil. Provavelmente você lembra lá dos insert, int, não sei o quê. Só que, assim, aqui tem muita vírgula, muita aspa, então a chance de erro é muito grande, tá? Então, sempre bastante atenção quando for montar esse SQL de inserir. Então, vamos lá. Insert into. Né? Isso aqui é fixo, depois você põe o nome da tabela. Conta corrente. Conta corrente. Aí, espaço, abre parênteses, você vai dizer que campos você quer inserir. Né? O ID não precisa inserir, porque ele gera automaticamente. E o e-mail a gente não leu, então, por enquanto, vamos cadastrar ele sem e-mail. Então, eu vou passar o nome, vírgula, o CPF, vírgula, e vou passar também o NUM conta, o NUM agência e o saldo. Esses são os campos que eu vou inserir. Esses nomes aqui, vejam, a gente está com a linguagem SQL, é a linguagem do banco. Então, esses nomes têm que ser exatamente iguais a esses aqui, né, que a gente criou o nome da tabela. Se for alguma letra diferente, ele vai dar erro, vai dizer não existe esse campo. Então, igualzinho, nome CPF não conta na agência saldo. E espaço, velhos de valores. Aí já vou abrir e fechar um parênteses, já vou colocar o ponto e vírgula no final. Tem banco que não exige, banco que exige, eu prefiro colocar sempre. Então, veja só, insert into, nome da tabela, entre parênteses, o nome dos campos, velhos de valores, aí entre parênteses, agora a gente vai colocar os valores. Tudo entre aspas, né? Então, eu já vou colocar as aspas aqui antecipadamente. Como a gente já está usando a aspa dupla, né, que a gente chama, aqui dentro a gente vai ter que usar outra para não confundir. Então, vai ser a simples. Então, nessa aspa eu vou colocar o nome, nessa o CPF, nessa conta, nessa agência, e o saldo eu não preciso de aspa porque o número é um número, né? Então, vamos lá. Além da aspa, como a gente vai chamar... Porque como é que a gente vai pegar esses dados para colocar aqui? Eu vou utilizar o objeto cliente, conta corrente, perdão, CC01, e vou chamar o get, né? Get nome, get CPF, get não conta. Então, como eu vou chamar uma função aqui, o que tem que ter? Um abre e fecha chave. Então, essa sempre vai ser a estrutura quando a gente estiver montando o SQL. Tá? Bastante atenção aqui, porque, como eu falei, bastante detalhe. Insert into conta corrente, entre parênteses, o nome dos campos, valor, aí abre parênteses, cada campo vai estar entre aspas, se bem que pode deixar aspa aqui também, vamos facilitar, senão vai acabar confundindo. Todo campo, aspa, e abre e fecha chave, vírgula, aspa, abre e fecha chave, vírgula, aspa, abre e fecha chave, até o último, que aí não tem vírgula, né? Aí fecha parêntese, ponto e vírgula. Essa é a sintaxe. E aí aqui dentro vão os valores. Como os valores estão dentro do objeto, a gente vai pegar o objeto, por exemplo, CC01, e aí na mesma ordem, né, qual é o primeiro campo? É nome. Get nome. Segundo campo, get CPF. Terceiro campo é o não conta. CC01.
get num ponto. Veja que a linha, ela vai ficando grande, né? Isso que é uma tabela pequena. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente quebra a linha. Aí fica uma opção. Eu, geralmente, quebro a linha aqui depois do velhos e aí depois de cada vírgula. Aí é muita questão pessoal mesmo de cada programador, de como gosta as coisas organizadas. Eu acho que fica melhor de enxergar assim. EC01. O próximo campo é o get numa agência. CC01. Get saldo. Isso aí. E aqui a gente termina o SQL. Então, veja que não é nada complexo, não é nada difícil, mas que exige bastante cuidado, porque as chances de erro aqui, né, são enormes. É muito, 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 muito comum, né, vocês errarem porque esqueceu no vírgula, porque faltou uma aspa, coisa do tipo. Então, vamos revisar aqui. Insert into nome da classe, conta corrente, entre parênteses, nome dos campos, Sim. né? Que aí escolhe quais os campos. A gente podia estar inserindo só o nome, por exemplo. Colocava só o nome. A gente está inserindo todos menos o e-mail, que a gente não pediu a ele, ele vai cadastrar outra hora, digamos. E o ID que não precisa, porque o próprio banco gera. Ele já vai ter um. Isso. Aí, valores, né, velhos, abro parêntese, onde todos os valores vão estar entre esse abre parêntese aqui e esse fecha, que é o último caractere antes do ponto e vírgula. E aí, cada campo, e os campos agora vêm separados por vírgula, dentro de aspas simples e chaves. E aí, onde é que estão esses dados? Estão no objeto que eu montei. Então, eu vou dando get para cada campo. Antes da gente efetivamente inserir no banco, porque a gente vai precisar daquele exec de novo, o que eu vou fazer? Eu só vou dar um eco para escrever na tela para a gente ver como é que ficou esse SQL, se ele está realmente correto. Tá? Então, veja, ele não vai inserir, a gente só vai ver o SQL. Opa. É o meu banco. PHP, meu banco. Nome do cliente, Fábio. CPF 123, valor inicial, R$100. Ó, insert into conta corrente, então aqui os campos, valores, Fábio, 123, o número da conta, a agência e o valor, tudo separado por vírgula, me parece tá ok. Então a gente, né, eu acho que dá sim para a gente tentar inserir e ver se funciona. Então esse SQL, como foi só para teste, eu vou apagar. E agora eu vou executar o SQL. Quando a gente criou a conta, se eu abrir Lá no. Daí eu deixo como lá no sistema bancário. Eu deixo o transferir lá embaixo? não entendi. Porque ele vai puxar, né? Que daí, no caso, ali. Depois você diz aqui na classe Meu Banco? É isso, Ah, lá não, embaixo. eu comentei tudo, ó. Ah, tá. É porque agora a gente só quer fazer o cadastro, né? Então, ó, vamos deixar de lado agora essa parte de sacar, depositar. A gente só quer fazer o cadastro. Ô, professor, como é que faz para deixar tudo uma parte comentada? Ah, o selecionar e comentar, É, na verdade, precisa de uma tecla de atalho. Você vem aqui em Arquivo, Preferências, arquivo. Atalho de teclado. Tá vendo aqui? Sim. Certo. Aí você vai procurar, deixa eu ver aqui, comentar. Ó, ativar, desativar, comentário de bloco. Aí você clica aqui, eu optei por ser o Ctrl barra. É um atalho que eu uso há anos para comentar e descomentar. Então é só alterar aí, fechar.
Porque isso aqui é uma mão na roda, cara. O meu tá em inglês, professor. Ah, tá em inglês o teu? Aham. Tá, compartilha aí tua área de trabalho. Aqui. Ó, apresentar. Aqui. Aqui. Foi aqui? Isso. Aqui, ó. Uhum. Tá, Foi então aqui. digite lá em cima comment, com 2M. Ah, isso aí. É esse segundo aí. Esse é daqui? Vamos só alterar clique aí, Aham. dê um Ctrl barra. Isso. Isso, Enter. Beleza, pode fechar. Uhum. Seleciona aí e dá um Ctrl barra pra ver. Ele não foi. Não foi? Vamos lá de novo. Opa. Não, aqui. Aqui. Preferências aqui. Isso. Que estranho. Ah, será que Ctrl barra tá produto? Folder, block, comment. Remove line, add line. Que estranho. Remove line, add line. Add line comment. Deixa eu ver se melhora. Só fechar aqui, ver se. Ctrl. Fold all block. Deveria ter Deixa funcionado. eu ver. Não, Ctrl K não é também. Ctrl C, Ctrl K, não é? Que ele tava lá. Não, ele não vai. Meu teclado ele tá funcionando. Estranho, cara. Tá, mas depois a gente vê isso, professor. Tá, beleza. Então comenta ali aquela parte do final. Vai ter que ser Aham, bom mesmo. toda a parte do valor, né? Valor de depósito, caixa. Isso, deixar só o cadastro ali. Terminou o cadastro. Eu tiro o segundo cadastro, professor. Deixa só um. Não é suficiente. Tá bom. Beleza? Podemos seguir? Pode ir professor. Tá, beleza. Então, eu já tenho aqui a conexão, tenho o SQL. Aí, se a gente voltar lá no criar banco, o que a gente fez? A gente também montou o SQL, a gente também conectou o banco e chamou esse método exec. Então, vai ser a Aham. mesma coisa. Eu vou pegar a minha conexão que eu criei ali, que é o BD. Eu vou chamar o exec e vou passar para ele a string que eu criei, que é o meu SQL. Se tiver tudo certo, ele não vai dar nenhuma mensagem. Se estiver errado, ele vai dar algum estouro, né? Então, vamos limpar aqui. PHP, meu banco. Fábio, CPF 12223, valor inicial 150. Não deu nenhuma mensagem. Como é que a gente faz? Vamos aqui no banco, né, na ferramenta. Sim. Navegar dados. Ó, já está aqui, ó. Que legal. Certo. CPF 1222363. O e-mail está null, que é vazio, né? Porque a gente não inseriu, mas vamos Sim. deixar assim, porque depois a gente vai praticar o update. Conta, agência, está tudo aqui. Vamos inserir outro aqui. Vou trocar só a conta para não ficar igual. Vamos inserir agora o Pablo. O CPF do Pablo é 882266. E o Pablo vai depositar 500. Venho aqui e clico em atualizar aqui, ó, o botãozinho. Tá aqui o Pablo. Foi. Legal, né? Aham. Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer o cadastro. Né? Agora, para a gente encerrar, vamos só fazer uma consulta. Né?
Só vou mostrar rapidamente, aí na próxima aula a gente reforça a consulta, porque ela é um pouquinho mais complicada. Tá, joia? Eu vou fazer a consulta. Eu vou criar um novo aqui, para a gente fazer uma consulta. Vou chamar um teste consulta. Então, consulta conta. Só vai ser, não vai ser web. Aí depois, na próxima aula, a gente vai jogar tudo isso para a web. Certo. Então, o consulta conta, o que a gente quer. Primeiro, vamos mostrar todas as contas que tem no banco, né? Sim. Que seria um SQL bem simples, né? Seria o asterisco, select asterisco from conta corrente. Aqui ele vai retornar todas as contas conta corrente. Que no caso só tem duas por enquanto, né? Então, digamos que a gente quer ver nome e CPF de todos os clientes. Então, a gente vai conectar o banco, sempre, a minha conexão vai ser sempre igual. E o PDO, SQLite, claro, no banco que já existe, banco IFC.db, senão ele vai pegar um novo e não vai ter nada. E agora, ao invés de eu chamar o exec, porque o exec a gente vai chamar toda vez que a gente quer alterar alguma coisa, né? Seja criar uma tabela, apagar uma tabela, inserir dado, apagar dado, quando a gente vai fazer alteração no banco. Aqui não é o caso, a gente quer fazer só uma consulta. Então, o método agora é o query. E no query você diz, eu quero consultar esse SQL. Também diferente do inserir e do criar tabela, que não tem nenhum retorno, o query, obrigatoriamente, você está fazendo uma consulta, você quer dados de retorno, né? Você não está fazendo uma consulta para nada. Se você está consultando, você espera uma resposta. Aí essa resposta, aí agora tem 2 passos. Então isso aí é um pouquinho mais chato, mas vamos lá. É muito comum em banco de dados as linguagens chamarem esse retorno da resposta de estado, que é statement em inglês, que acabou que ficou por padrão ao chamar essa resposta de STM, de statement. Então, quando a gente fizer uma consulta SQL, ele vai retornar esse statement. Beleza. E com isso, o que a gente faz? A gente vai dizer, statement, me devolva o resultado dessa consulta como se fosse um vetor. No caso, imagine que a gente está consultando todos os clientes, então a gente está retornando a tabela, né? A gente pode imaginar como vários vetores, né? Se a gente vier aqui, a gente podia imaginar que isso aqui é um vetor, que isso aqui é um outro vetor. Não dá para imaginar isso? Né? Então, eu tenho 2 vetores, eu tenho um vetor de vetores. Então, a gente pede para ele, a gente fala statement. Através desse método, isso aqui é estranho, mas também é fixo, tá? Então, sempre vai ser a mesma coisa. EDO fetch assoc. É STM, né? STM. Pablo, só presta atenção rapidinho, depois eu deixo você digitar, tá? Bem sossegado. É só porque isso aqui é meio estranho de entender. Então, veja só, a gente está pedindo a ele para retornar como um vetor de vetores. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mais simples primeiro. Eu vou pegar só um cliente. Eu quero que ele me retorne o cliente onde o CPF é igual, deixa eu pegar o teu CPF aqui, é o 882266. Tá? Então, vamos pegar só um, depois a gente retorna vários. Eu quero a conta corrente desse cliente aqui. Eu quero ver o saldo dele, né? Eu sou o gerente, esse cliente é muito importante para mim, eu quero ver o saldo dele. Deixa eu ver se é isso mesmo. 8822, isso. Tá? Então, isso só vai me retornar o que? Esse vetor aqui, né? Porque aquilo que a gente comentou, o CPF num banco, não num banco de dados, né? Mas num banco financeiro, ele é único. Eu não tenho 2 clientes com o mesmo CPF. O CPF é único, né, em qualquer lugar. Independente do sistema, ele vai ser único. Então, ao invés de ele retornar vários vetores, ele vai me retornar só um vetor. Tá? Então, montei o SQL, conectei o banco, fiz o query, ele retornou esse STM, esse statement, e aqui eu não vou chamar de fetch all, eu vou chamar só fetch.
O que ele está fazendo com isso? É como se ele estivesse convertendo o resultado da consulta nesse vetor. E o PHP, ele permite que esse vetor você pode... Como é que a gente geralmente referencia os elementos do vetor? Com índices, né? Com 0, 1, 2, 3, não é assim que a gente pega um vetor? Ah, eu pego um vetor de clientes. Aí, no campo, o primeiro campo é o 0, o segundo campo é o 1, o terceiro é o 2, e assim por diante. Só que aqui o PHP permite que, ao invés de a gente referenciar por um inteiro, ele permite que a gente referencie por string, que vai ficar mais fácil. Então, eu posso... Aqui eu vou guardar em conta o resultado. Eu posso, ao invés de... eu quero ver o saldo desse cliente. De eu dizer que é na posição 4, que eu nem sei qual é a posição, eu ponho aqui uma string. Saldo. Aí eu vou poder ver o saldo. Não, eu quero ver o nome dele. Então eu ponho aqui nome. Bem mais interessante, né? Sim. Eu quero ver também o número da conta dele. Então aqui, entre colchete, como se fosse um vetor, mas ao invés de usar string, a gente usa... Ou ao invés de usar inteiro, usa string. Então eu posso aqui facilmente fazer isso. Echo. Eu vejo o saldo, echo, eu vejo o nome, echo, eu vejo o número da conta. Vamos só colocar aqui umas quebras de linha, porque senão vai ficar tudo junto, né? Poderia ter feito também tudo dentro da string, como a gente fez antes, mas aí também tem que estar na chave, tá? Se for fazer tudo na linha, tem que estar assim. Certo. Aí não precisa ficar concatenando. Tá? Chave, é uns códigos meio loucos, mas às vezes precisa. Aqui, fecha aqui, aí pode tirar esse pontinho e essa aspa. Aí fica mais fácil. É que aí eu posso escrever alguma coisa antes aqui também, tipo número, saldo do cliente. Certo. Né? Posso aqui chegar, nome do cliente. E posso escrever aqui, número da conta. Aí fica mais bonitinho, né? Aí ele sabe que entre abre e fecha chave vai ter o valor que vai vir desse vetor. E aí contra a barra N no final só para quebrar a linha. Tá, certo. Vamos ver se essa bagunça vai dar em algum resultado, né? Certo. Não é o meu banco agora. Agora eu quero rodar o consulta conta. PHP consulta conta. E olha que legal. Saldo 500, cliente Pablo e a conta 11433. Vamos ver se é isso mesmo. Pablo, conta 433, saldo 500. Certo, fechou. Que legal, né? Se eu vier aqui trocar o CPF, que é o meu, é o 1122333, salvo. Aqui o meu saldo. Se eu colocar um inválido, vou colocar aqui qualquer número, não vai ter esse cliente, vamos ver o que ele vai fazer. Ele está dando erro porque eu estou acessando um vetor vazio. Aí eu podia fazer um if. Né, dele só mostrar isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um if. Acho que é size. E o tamanho desse vetor. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Se for maior que 0, mostra. Se não, eu não quero que mostre, senão ele vai estar acusando erro. Então, eu já dou uma melhorada aqui, porque ele só vai mostrar se esse cliente existir. O gerente pode ter digitado o CPF errado, né? Aquela história. Não é size of. Aqui é length. Não vou lembrar. Isso aqui depois eu lembro, a gente faz esse teste. Vamos esquecer essas exceções. Deixar como estava mesmo.
e só digitar CPF correto. Então, aqui a gente já começa a imaginar, né? Vou voltar aqui o CPF do Pablo, porque o teu saldo está mais bonito que o meu. 882266. A gente já começa a imaginar, veja que eu dei o CPF e tem o teu saldo de volta. Agora a gente já começa a imaginar isso aqui funcionando, Aí, né? Não tá difícil agora a gente digitar esse CPF, pegar, porque a gente sabe pegar, montar aquela string concatenando, fazer a consulta e apresentar aqui. Não é? Não tá muito distante, tá? Certo. Mas a gente vai deixar isso para a próxima aula. Eu só queria testar se o meu tá dando certo, professor. Testa aí, pode testar. Eu vou parar a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Eu quero que você rode, teste, que veja a aula, assista os vídeos lá. Daqui a pouco eu tenho academia, daí antes eu quero deixar certo isso daqui. Beleza. Tá pegando. Tá, eu rodo o meu banco aqui, né? Tá, você já inseriu? Tá aqui. Ó. Cadê? Mas cadê os dados? Navegar dados lá em cima. Navegar dados, do lado ali. Sobe mais um tá, pouquinho. certo. Não. Tá, ele tá Ainda vazio não. Eu aí. tenho que colocar. Tá, você ainda não inseriu, né? Certo. Então vamos lá, testa aí. Como é que eu abro o terminal mesmo, professor? O terminal, ali eu uso uma tecla de atalho que é Ctrl aspa, vê se o teu funciona. Aí foi. Daí eu coloco o PHP, daí o meu banco, né? Isso aí. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 200. Erro na linha 28 O do get, CPF. faltou o T ali, tá? GCPF. Opa. Aqui. Deixa eu botar aqui isso. Dei clear. Banco, Pablo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 200. Linha 30. Get agência, não é get numa agência? Será? Numa agência. Numa agência. Beleza. R$66. É porque aí você não comentou, mas beleza, isso aí não. Comente essa parte, porque aí você está pegando do CCDP, né? Conta corrente DP. Tá, vamos lá no banco ver se deu certo, então. Aqui. Refresh. Foi. Show de bola. Certo. Pegou. Agora testar para ver se ele vai consultar, né? Ok. Peraí. O CPF você não digitou lá em cima, na linha 3. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. É PHP. Consulta banco, né? Isso. Linha 9. Aqui. Vamos lá. FET, TCH. Só tá, o nome, não, aí é FETCH. Aqui dentro? A palavra isso. Isso, TCH. Aqui Isso. dentro também, E ali né? fora também. TCH. Isso. Ok. Ele 200. 200, Funcionou. Certo. Deixa eu puxar o nome aqui. Aí foi. Certo. Então a gente já começa a imaginar um monte de coisa aí, né? Primeiro jogando esse caixa eletrônico para a web e depois já começa a pensar no site também, né? Cadastrando os produtos, consultando o produto, o preço do produto e mostrando com a fotinha. Agora a gente já está começando a vislumbrar o futuro, né? Certo. Show de Então é bola, isso, né, Pablo? professor? Por hoje era só. Tá? Então,
assista os vídeos ali, cara. Aham, tá bom. Né, não demore mais a fazer isso, senão vai te atrapalhar aí no andamento da disciplina. A gente vai se atrasar. Beleza? Beleza, professor. Falou Até então. semana que vem. Até segunda, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.